Estamos no vídeo 3 do módulo 1 da redação para vestibular. Agora falaremos sobre orientações gerais para a dissertação argumentativa. Neste vídeo, o que veremos? Veremos quantas linhas deve ter meu texto, deve ser apresentado um título, quantos parágrafos deve ter, com quantas linhas cada um, eu posso usar a primeira pessoa do singular, do plural, qual que é o vocabulário mais adequado? Será que eu posso rasurar no meu texto? Estas são perguntas frequentes que aparecem, por mais que você possa pensar que são perguntas muito simples para alguns, né? São dúvidas comuns sobre a forma de apresentação geral do seu texto, da dissertação argumentativa. Neste vídeo nós vamos voltar muitas vezes, né, para tratar aí, para olhar os textos nota máxima, que vocês fizeram aquele exercício lá do nosso vídeo 1, lembra? De anotar quais eram as características dos textos notas máximas. Então, neste nós vamos voltar muito neles para pensar sobre essas características. Então, se você fez aquele exercício anteriormente, ou se você não fez, dá um pause aí no vídeo, busque esses exercícios para que a gente siga, ok? Vou te dar umas ideias de uns momentos para que você pause o vídeo e procure esses textos e analise os textos. Se você assina o nosso curso numa daquelas modalidades, né, recebe o arquivo com textos exemplares, deixa o arquivo aberto aí, ok? E lembro para você já agora que você pode assinar o nosso curso em várias modalidades diferentes, ganhando recompensas e tendo aí materiais exclusivos, etc. Não deixe de curtir o nosso vídeo, não deixe de inscrever-se no nosso canal e olhar aí na descrição como você faz para assinar e ter acesso a estes materiais exclusivos. Bora lá? Liga as notificações aí para não perder nenhuma live, nenhum vídeo novo do canal, ok? Então, eu quero que você pause o vídeo agora e busque aí pelo menos 2 textos do Enem, 2 da VUNESP e da Unesp e 2 da Unicamp para que a gente dê uma analisada. Pausa o vídeo. Pronto, voltamos, não é? Vamos olhar então para o tamanho do texto, o tamanho do seu texto. O tamanho do texto nota 1000, na verdade, né? O seu vai ficar mais ou menos parecido com esse, porque você também vai tirar 1000. Lembra daquele exercício então do primeiro vídeo? Dá uma olhada neste texto que você tem, nestes textos que você tem diante de você e pense aí, olha, quantas linhas esses textos têm? Quantas linhas esses textos tinham quando você analisou e tem agora que você está olhando novamente para eles? Nota que dissertar sobre um assunto, apresentando bons argumentos, opiniões com bons argumentos, é algo que é feito em cerca de 25 a 30 linhas. Ok? É raro, para não dizer impossível, você encontrar textos com notas excelentes que escreveu um número mínimo de linhas. Ah, o Enem só corrige textos com no mínimo 8 linhas escritas. Você não vai encontrar nenhum texto nota 1000 que apresentou opinião, mostrou argumentação que tenha 8 linhas. Eu desafio você a encontrar. Procura aí, procura na internet e tal, vasculha. Se você encontrar, eu te dou um prêmio. Não vou falar qual é o prêmio que vai, que eu corto um braço. Atente-se, não é, aos limites que cada vestibular coloca para você com relação a esse número de linhas, mínimo ou máximo, certo? E atente-se também aos limites da folha de texto. Por que isso? Porque o scanner que manda aquelas redações para o avaliador lê e dá a sua nota, ele lê apenas aquele espaço que está dentro do quadrado que foi delimitado. Quando fala para você, não escreva além do quadrado, que não vai ser considerado. Não quer dizer que, esses caras não querem ler, eu escrevi uma palavra para fora, o que custava ler essa palavra? Não é. Eles não mandam para nós as redações dentro de um envelope lá e tal, papel com a sua letra, até porque ele vai para mais de uma pessoa o seu texto. Vai para no mínimo 2 pessoas, e se houver discrepância das avaliações, vai para mais uma, se houver de novo, vai para mais um, e etc. Então não dá para ficar mandando pelo correio esse tipo de coisa, ou um cara entregar. Isso é escaneado e enviado para as pessoas de forma digitalizada. A gente abre uma pasta e começa a fazer pelo programa
a sua avaliação. E o scanner ele reconhece exatamente aquilo que está dentro do quadrado. Então o que sai do quadrado nós nem vemos mesmo, certo? Então não vai ser desconsiderado porque nós somos chatos. É desconsiderado porque a gente sequer vê, ok? Então fique muito atento com relação a este limite do texto, a essa quantidade de linhas que você viu que são necessárias para conseguir desenvolver um bom texto. Vamos pensar agora sobre o título desses textos, né? Geralmente vem aquela pergunta: professor, precisa pôr título no texto? Olha, às vezes sim, às vezes não, não é? Há propostas que deixam clara a obrigatoriedade, ó, dê um título ao seu texto. Outras deixam isso de uma forma implícita, não é? Dependendo do gênero textual, se é um artigo de opinião, se é uma dissertação, etc. São textos que exigem, que tem como característica ter um título ou não. A Unicamp se vale muito disso, não é? Ela coloca lá para você, você vai escrever um comentário dentro de um fórum que uma professora criou de geografia. Teve um tema desse, nós vamos ver quando pensarmos na Unicamp. Esse texto não tem geralmente um título, porque o título já é do fórum, é um comentário que você vai escrever. Mas as dissertações argumentativas, em geral, tem. E quando o vestibular não disser para você que você tem que colocar, não é, esse título obrigatoriamente, pense, vale a pena, não vale a pena, etc. Mas se falou que não precisa, não é obrigatório. Você vai ter que pensar bem sobre isso, ok? Esse é o exemplo, e o exemplo da Unicamp é muito bom para a gente pensar sobre isso aí. Será que o meu título tem que ser pontuado? Vou colocar um título. Eu devo colocar ponto final no título? Depende. Se o seu título for uma oração com sujeito, verbo e seus complementos, né? Nós precisamos evoluir. Ponto final. É uma frase. As frases terminam aí com seus pontos finais. Sim. Agora, se for só uma palavra o seu título, não é só um nome, não é essa oração com sujeito, verbo e complementos, você não deve colocar o ponto final, porque é só uma palavra mesmo, né? Um slogan aí que não é só a palavra, não é só uma frase, é apenas um nome, por exemplo, paz. Beleza? Como que é um título bom, então? Né? Um título bom é aquele que é produzido depois que o texto está pronto. Você pode até ter uma ideia genial, nossa, li os textos motivadores, tem uma ideia genial, professor, de um título aqui. Pode ser que seu desenvolvimento não corresponda a essa ideia genial. Você vá para um outro caminho que não tem muita relação com aquela ideia. Nossa, essa ideia minha aqui foi super original, diferentona. Mas o seu texto não foi para aquele caminho, a sua dissertação foi para um outro tipo de argumentação, etc. Não tem relação nenhuma com aquilo. Fica desconexo, você perde pontos. Então tem que ter a ver com o seu tema, tem que ter a ver com a sua tese, ok? Tem que despertar a curiosidade do seu leitor. Tem que ser preferencialmente um título curto, que a pessoa bata o olho, leia, aponte algo sobre o tema, sobre a tese, e a pessoa fique curiosa para ler, não é? E o ideal é que você pule sim uma linha entre o título e o primeiro parágrafo. Dá uma pausa aí nos vídeos, no meu vídeo, né, no nosso vídeo aqui do módulo, e dá uma olhada nesses textos nota máxima. Eles têm título? Tá, vamos dar algumas dicas para você então agora sobre se eu devo ou não colocar o título, né? Vamos supor aí que a proposta não pediu o título. Geralmente o Enem faz. E você não teve nenhuma ideia interessante para colocar. Terminou seu texto no rascunho, passou seu texto a limpo, mas não teve nenhuma ideia interessante. Não coloca. Não coloca título, ok? Porque ele pode aí interferir em outras competências. Vai que você coloca esse título e faltou um ponto, faltou uma vírgula, faltou um acento em uma palavra. Isso conta na avaliação do seu texto. Então você pode estar dando sopa pro azar, que a gente chama, né? Vamos pensar então, o título está bem, pensa bem, vou colocar, não vou colocar, tem uma boa ideia, tem relação com o meu texto, coloco, devo pontuar, não devo pontuar, etc. Terminou seu texto, pensou lá no seu título, colocou o título, né? Vamos falar então agora sobre o corpo do seu texto, não é? Vimos o título aí, agora vamos falar sobre o corpo do texto. Professor, são 5 parágrafos com 6 linhas ou 6 parágrafos com 5 linhas, não é isso? Sempre, tem que ser assim, não pode passar disso. Se eu escrever com 4 linhas ou passar para 8,
Nossa, danou, vou ter desconto na avaliação. Não é? Isso pode até acontecer, pode até ocorrer, mas não é uma regra, certo? Não tem necessariamente que ter 6 parágrafos com 5 linhas ou 5 parágrafos com 6 linhas. Cada parágrafo ele tem que ter um número de linhas suficiente para você desenvolver o seu tópico de parágrafo, né? A ideia principal daquele parágrafo. A gente dá essa dica dos 6, 5, 5, 6 para que você não se perca, para que tenha um certo equilíbrio no seu texto. Mas não tem problema nenhum se o seu texto tem ali um parágrafo com 8 linhas, um outro com 4 linhas. Se aquele número de linhas foi o suficiente, bastou, foi o número exato, certo para desenvolver aquela ideia, beleza, maravilhoso, não é? A dica é você planejar o seu texto e definir esse limite, não é? Até quanto mais ou menos eu vou escrever para cada um. Por isso nós fizemos aquele exercício passado de escrever uma opinião com o seu argumento em no máximo 6 linhas, para treinar a ter um equilíbrio no texto, mas não é que você vai perder nota, certo? Analisa aqueles textos lá, nota máxima, que a gente olhou, né? Que você tem lido. Quantas linhas tem a introdução de cada um deles? Você vai notar que vai ter uma certa diferença em cada estilo de vestibular, até Unicamp, FUVEST, Unesp, Enem, etc, né? Quantos parágrafos eles têm, quantas linhas tem cada parágrafo. Eu pedi para que você fizesse isso lá no exercício do vídeo 1. Se você tem isso anotado, analisa, dá uma olhada aí, qual que é mais ou menos o padrão, qual que é a média, muda muito, varia muito. Você deve ter notado que tem sim uma variação, esses padrões são diferentes de cada um para cada um, não é? Então, que textos tem aí quanto mais parágrafos, menos parágrafos, uma conclusão maior ou menor, não é? É a FUVEST, a VUNESP, é o Enem. Por que será isso, né? Quais têm menos parágrafos ou mais parágrafos com menos linhas? Quase aqueles 5 para 6 lá que a gente falou, né? Por que será que esses vestibulares têm esse tipo de formatação, os textos acabam sendo dessa forma? Porque essas coisas variam e cada um tem um estilo, não é? Cada vestibular tem um estilo e nós veremos no módulo 2 cada um desses vestibulares, certo? Vamos pensar então agora sobre voz e vocabulário. Professor, pode usar a primeira pessoa, expressões tipo eu acho, na minha opinião, ao meu ver. Olha que bonito, ao meu ver. Vou começar todos os parágrafos assim, que fica lindo. Olha, depende, não é? Você tem que pensar que se for uma dissertação argumentativa, esse uso não deve ser feito, certo? Devo usar aí expressões, né, em outra língua, devo usar gírias, né? Estamos pensando aí na voz, no vocabulário. Eu posso falar diretamente com o meu leitor no meu texto, será? Será que eu posso falar diretamente com o avaliador? Será que tem alguma coisa aí, eu tenho que usar só palavras difíceis, né, no meu texto? Só posso usar aquelas palavras difíceis que quase ninguém vai saber o que eu estou falando para esse texto ficar bom? Não é bem assim, vamos parte por parte. Olha só, com relação à primeira pessoa, o uso dessa primeira pessoa e essas expressões opinativas, né, o ao meu ver, eu acho, etc. Se o texto que você vai produzir é uma dissertação, como eu tinha falado, não deve-se usar a primeira pessoa do singular nunca, certo? Eu acho, eu penso, essas expressões opinativas. Pode-se usar, sim, a primeira pessoa do plural, naqueles trechos em que a sua voz se mistura com a voz da sociedade, né, com o todo. A gente chama isso de nós inclusivo. Então, quando você vê aí exemplos, né, desse tipo de nós inclusivo, você vai notar aí algumas coisas do tipo precisamos pensar sobre como a questão deve ser tratada. Esse precisamos não é só você, esse precisamos não é só você e o leitor, esse precisamos somos todos nós, o mundo, a sociedade. As expressões opinativas não coloque eu acho, eu penso, etc., porque isso é marca de um gênero artigo de opinião. Nesse gênero artigo de opinião que vale a opinião pessoal, por isso tem pessoalidade. Dissertação argumentativa não tem. As sequências argumentativas de texto, elas devem prevalecer, não é? E o que é uma sequência argumentativa? Aquela que ela é declarativa, ela tem um tom de declaração.
ela apenas diz algo, né? Então, em vez de você dizer assim, olha só o exemplo que eu vou colocar na tela, né? Em vez de você dizer, eu acho ou pensamos que o porte de armas deve ser flexibilizado, pois os países como Estados Unidos, que tem uma relação, cuja relação com armas de fogo é notória, apresentam taxas de homicídio menores que os do Brasil, por exemplo. Notou aí o eu acho, pensamos que, certo? Em vez disso, você vai só eliminar essa expressão pessoal. Olha como fica um tom declarativo, um tom de apenas afirmação. O porte de armas deve ser sim flexibilizado, pois países como os Estados Unidos, cuja relação com armas de fogo é notória, apresentam taxas de homicídios menores que os do Brasil, por exemplo. Notou? Essa construção impessoal ela é mais forte, ela tem mais força de verdade do que se usássemos a primeira pessoa do plural até, né? Como, olha só o exemplo. Devemos sim flexibilizar o porte de armas, etc, 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 né? Como já vimos no exemplo anterior. Devemos sim. O porte de armas deve ser legalizado e flexibilizado. Fica mais claro, parece que é uma verdade universal. Você está buscando aí uma voz de uma concordância universal sobre o assunto, dá mais ideia de verdade para o seu interlocutor. Quanto ao vocabulário do seu texto, pensar que escrever bem é só usar palavras difíceis está errado. Há inclusive um vício de linguagem que tem um nome relacionado a isso, que se chama eruditismo, né? Que é deixar o seu texto obscuro. Pessoa que tem que ficar lendo uma dissertação argumentativa, buscando as palavras no dicionário toda hora, tentando desvendar as inversões que foram feitas e tal. Isso aí serve bem para hino nacional, né? Que tem uma métrica rítmica e etc. Para cá não. Para a dissertação argumentativa não. Ela tem que ser próxima, a linguagem do texto dissertativo, ela é próxima de texto jornalístico. Ela tem que ser clara, objetiva, aquela ideia de ser objetivo sem ser vulgar, certo? Seduzir sem ser vulgar. Quero dizer, sem ser assim, simplista. Não é simplista, mas é claro, as pessoas conseguem entender o seu texto. Vou colocar de volta na tela para você aquele exemplo, para a gente pensar sobre as escolhas das palavras que foram feitas. Dá uma olhada. O porte de armas deve ser, sim, flexibilizado, pois países como os Estados Unidos, aí vem cuja relação com armas de fogo é notória, apresentam taxas de homicídios menores que os do Brasil, por exemplo. Compara isso. Olha só, coloquei a comparaçãozinha para você. No vocabulário dissertativo tá ali, né? Deve ser flexibilizado, cuja relação com armas de fogo, é notória essa relação. Num vocabulário mais simples, que está aí à sua direita, o porte de armas deve ser, sim, mais fácil ou facilitado. Facilitado já fica um pouquinho melhor que mais fácil. Pois países como os Estados Unidos, que têm uma relação com armas de fogo, né? Que tem uma relação com os Estados Unidos aí, que todo mundo conhece. Notório é isso, que todo mundo conhece, que é conhecido de todos. Mas nota como fica, tem uma economia textual e fica melhor, mais bonito, apesar de continuar claro o texto no jeito dissertativo. Como que eu adquiro esse vocabulário? Professor, eu não sei fazer isso, eu escreveria do jeito que você colocou aí do lado direito, né? Mais fácil, que todo mundo conhece, etc. Infelizmente não dá para você comprar esse vocabulário. Lá na Play Store, baixar, vou instalar aqui, vou na Apple Store baixar no meu OS aqui, no meu sistema operacional mental, isso aí, e começar a usar. Bom, não é assim, o arquivo é muito pesado, ele vai sendo instalado com o tempo, né? Durante muito tempo. E uma das formas para se fazer essa instalação é a seguinte, é muita leitura, então lê muito textos que têm relação com esse vocabulário. Não te falei que o vocabulário dissertativo é próximo de textos jornalísticos? Então você vai ler jornais, ler editoriais, artigos de opinião, reportagens, textos aí mais variados, né? Você pode pegar aqueles da escola de filosofia, sociologia, que vão te dar vocabulário, arquivo para trabalhar
nos textos e ler bastante também redações que tiveram nota máxima nos vestibulares. Esse é o modelo a ser seguido se você quer isso, porque a ideia nossa aqui, lembra qual que é o foco do curso? Melhorar a tua nota, passar no vestibular e não descobrir o seu estilo. Depois você faz isso na faculdade, tá? Agora passa no vestibular primeiro, porque não dá para ficar perdendo, gastando dinheiro à toa. Estabeleça uma meta. Você não vai fazer isso, não dá para você passar o tempo todo lendo. Você tem várias outras coisas para estudar e para fazer, não é verdade? Então estabelece uma meta. É difícil ter tempo para tudo isso, mas coloca uma meta fácil de alcançar. Fácil não, possível. Que sempre te puxa um pouquinho mais, te faz querer mais e ter que se dedicar mais, mas que você consegue fazer. Por exemplo, você pode colocar assim, eu vou ler com atenção mesmo, analisando, anotando, vendo como que usou, quais palavras foram usadas, uma redação nota máxima por semana. Você vai gastar aí, vamos supor, meia hora para você fazer isso bem, tá? Pode variar um pouquinho, gastar um pouco mais de tempo, às vezes menos, depende da redação, do tema, mas você vai gastar mais ou menos isso. Lê de fato um autor ou uma autora que você está estudando para o vestibular, nas outras disciplinas, como em literatura, como em filosofia, como em sociologia. Um deles eu vou pegar para ler, eu não vou ler só o resumo de todos ou só aquilo que tem na apostila, no livro didático. Eu vou ler de fato, não é? Um texto aqui que é citado nesse livro didático que dizem que é seminal, não é? Que é importantíssimo desse autor. Lê aí uma newsletter na semana. Não é? Newsletter é aquele resumo das principais notícias que aconteceram na semana. Vários jornais interessantes. Eu coloco lá no grupo, para o pessoal que faz parte do grupo, que assina o curso, não é? Essas newsletters, para que você esteja aí constantemente em contato com essas novas notícias, essas novas ideias, certo? Nós discutimos muito lá sobre isso. Veja como você pode participar disso. Aí vamos pensar agora na apresentação do teu texto. Como que ele deve estar apresentado? A apresentação, eu estou dizendo assim, né? Visualmente falando, etc., a letra e tudo mais do teu texto. Professor, eu posso rasurar a folha definitiva de redação? Pode ter rasura, risco, etc. Não é o ideal. Mas um ou outro desvio aí, eles são normalmente tolerados, tranquilamente tolerados, não é? Você tem que ter cuidado, porque você não deve também riscar e rasurar a folha toda, porque a ideia é que você tenha feito um rascunho antes e depois tenha passado isso a limpo. Então o que pode acontecer ali é um vacilo. Estou passando a limpo e, nossa, escrevi a palavra errada, eu estava pensando já na palavra que vinha depois, comecei a escrever por ela. O que você vai fazer? Você vai riscar essa palavra errada, colocar ela entre parênteses ali, riscar e continuar o texto normalmente à frente, que isso não vai ser descontado, certo? Por isso, você tem que fazer bem o seu rascunho, você tem que passar para a folha definitiva, olhando palavra por palavra, com atenção àquilo que você está passando. É a hora de fazer aquela revisão, né, da grafia certa, da concordância, se o vocabulário realmente está adequado, será que eu não posso trocar essa palavra aqui naquele momento, né, com muita atenção e tranquilidade. Como é que fica a paragrafação? Paragrafação é aquele espacinho que você deixa da primeira linha do seu texto, do parágrafo, para marcar que você está iniciando um parágrafo. Dá aquele recuo, é preciso dar, mas sem muito exagero, certo? Não é para, vou ganhar espaço aqui. E outra coisa também para você usar bem o seu espaço da folha de redação é escrever até o final da linha e separar as sílabas. A gente não aprende a separar as sílabas na escola, lá no começo da nossa educação à toa. Você aprende isso exatamente para usar o espaço que você tem para escrever, separar a sílaba e continuar na outra linha. Qual que é o tamanho da sua letra? Melhor tamanho de letra. Coisa mais idiota que tem é achar que escrever com a letra enorme é vantagem, porque aí eu vou escrever menos e ocupar mais espaço e tal, vai parecer que eu enchi a folha. Lembra, você tem que desenvolver ideias. O que importa no texto dissertativo e argumentativo é o desenvolvimento das ideias. Escrever também uma letra microscópica para ganhar espaço e tal, porque isso é favorável, não é favorável, não é? Você tem que ter uma letra legível, confortável e boa para se ler e que fique de um tamanho razoável, de um tamanho médio, normal. Porque você
o que está se avaliando também é se você consegue escrever e desenvolver ideias num determinado espaço. Você tenta burlar isso escrevendo muito pequeno ou muito grande, a pessoa que está avaliando vai falar assim, acha que engana quem, não é? Tem que ter cuidado, nunca faça isso. Olha só, hein? A dica, nunca faça isso. Riscar o teu texto. Você viu aí que quando a gente risca alguma coisa, a gente acabou de dizer, é para mostrar que é para desconsiderar aquilo, que houve um erro, houve um problema. Você está desconsiderando aquilo que foi riscado. Se você passa um traço de fora a fora na sua redação, vai se entender que é para desconsiderar a redação inteira, não é? Se você riscou algo, um pedaço muito grande, vai se desconsiderar aquilo ali. Eu já fiz uma avaliação de um texto do Enem em que a pessoa havia traçado um risco de fora a fora na folha. Não dava nem para entender se era mesmo para desconsiderar. Era um texto bom até, mas eu tive que dar 0, porque considera-se que é desconsiderar aquilo, certo? Ainda na ideia do nunca faça isso, não coloca aquelas partes desconectadas de texto, né? Aqueles famosos casos da receita do miojo no meio do texto, um hino de time, uma oração religiosa no meio do teu texto. Para quê? Desconectada do que é a argumentação, do que é a sua tese, não tem para que aquilo tá ali. Eles acham que você tá zoando, tirando a cara do vestibular, então você merece 0, né? Nunca faça isso também, nunca se dirija ao avaliador diretamente. Uma coisa é fazer algumas relações quando isso é argumentativo, mas é muito perigoso, também não faça, de conversar com o interlocutor, com o leitor, mas outra coisa é falar com o avaliador. Por favor, só preciso de 560, vai tirar 0, porque não pode falar diretamente com o avaliador, não é? Desconsidera as minhas rasuras, por favor, também vai tirar 0. Seu texto está ali para apresentar suas ideias sobre um tema, tá? De vez em quando falar com o leitor é uma exceção, pode ter um valor argumentativo aí, mas tem que ter muito cuidado, porque falar diretamente com o avaliador é diferente. É nota 0 para o seu texto, não é só um desconto, certo? Então nós vimos aí várias coisas relacionadas ao título, ao corpo do texto, ao vocabulário, etc. Então vamos fazer o exercício. O exercício é o seguinte, olha só, né? Vamos adquirir aí o vocabulário e a fluência dissertativa. Você vai escolher um texto dentre aqueles gêneros jornalísticos que a gente falou para você, tá? Que eu pedi para que você lesse. Jornalístico, não é redação nota 1000 mais. Você vai fazer a leitura desse texto analisando o seguinte, olha só. Qual que é o tema do texto? Qual que é a tese que esse texto apresenta? Quais foram os argumentos que o autor utilizou para defender essa tese? Quantos parágrafos foram utilizados? Quais palavras aí, né, diferentes chamaram sua atenção? Qual que é o significado delas? Procura um dicionário, dá um Google, se vira para decifrar aí. Por quê? Porque quando você olhar para essas palavras, você vai começar a entender quais são essas palavras e começar a adquirir esse vocabulário para utilizar no teu texto. Se de repente você não tem muitas palavras desse tipo para utilizar. Você vai notar que não é tão difícil de entender o texto com essas palavras, porque tem que ter uma clareza, mas são palavras que às vezes não é que você usa no seu dia a dia, tem que se acostumar com isso. Exercício 2, olha aí na sua tela o que você vai fazer na segunda parte do exercício. Colocar a mão na massa, né, meu querido, minha querida? Então, se fosse para você escrever esse texto que você analisou do exercício 1 aí, do exercício anterior, como você escreveria, não é? Quero só ver como é que vai ficar o seu texto, certo? O que nós vimos no vídeo de hoje, não é? Neste vídeo nós vimos quantas linhas deve ter o seu texto dissertativo, deve ser apresentado um título e quando deve ser apresentado, como deve ser apresentado. Eu devo usar aí, né, quantas linhas devem ser usadas em quantos parágrafos para desenvolver a minha tese sobre determinado assunto. Eu posso e devo usar a primeira pessoa e como que eu posso buscar aí um vocabulário mais dissertativo. E também vimos que deve-se evitar as rasuras, deixar o seu texto limpo e legível para o seu avaliador, não é? No próximo vídeo, faremos uma introdução aos tipos de argumentos utilizados nos textos argumentativos, certo? Quais são os principais tipos de argumentos?
qual a força de verdade que cada um deles tem, qual que tem mais uma ideia de verdade e tal, dá mais força para o teu texto, qual menos, como eles podem ser articulados no nosso texto, não é verdade? Deixo aqui mais uma vez, agradeço se você assistiu este vídeo até o final e peço para que você curta o vídeo, ou descurta, é importante a gente saber também quando você não gostou, isso é bom que cria um envolvimento aí para nós e nós temos um feedback do que está sendo bom e o que não está sendo bom. Comente o que você gostou, o que você não gostou e também comente aquilo que você detestou no texto, de repente não dá só o dislike ou o joinha, coloca lá por quê. Inscreva-se no canal, liga aí o sininho, né, para receber as notificações, saber quando vamos ter lives, quando vamos ter novos vídeos, quando tá saindo aí os lançamentos de vídeos novos. E inscreva-se, busque aí um jeito, veja como você pode participar, contribuir com o nosso curso e assinar uma das modalidades que caiba aí no teu bolso e que possa te trazer materiais diferentes, uma interação diferente conosco, até mesmo avaliações aí dos seus textos de forma mais face a face ou não, certo? Agradecemos demais a tua atenção aí, esperamos que a sua nota melhore e já já estaremos aí com o vídeo 4 do módulo 1, os argumentos e a sua articulação. Até mais!